O nosso dia, pode tomar assento, está valendo muito, porque nós estamos não só num culto, numa reunião, mas nós estamos na presença, aleluia. E um dia na tua presença vale mais que 1000. Você crê? Crê nessa verdade? Aleluia. Então, olha como o teu dia hoje está abençoado. Se ele não estava até agora, a partir de agora, ele está, porque você já está sentindo a presença dele. E eu quero dizer para você, não deixe essa chama se apagar amanhã. Porque nós não podemos ser apenas servos de Deus, adoradores aqui, quando nós nos reunimos em comunidade. Claro que é uma experiência diferente, mas essa chama não se apaga e não se apagará. Nós temos que mantê-la acesa. Às vezes você lá no teu trabalho dá uma entristecida ou dá aquela pressão, aquela dificuldade. Você vai lá para o banheiro, né? E clama pela presença do Espírito Santo. Parece estranho, né? Mas às vezes o banheiro é o único lugar privativo que a gente tem dentro do trabalho, né? Então você vai lá e clama e ora a Deus, diz: Senhor, me dá serenidade, me enche do teu Espírito. Oh Deus, não deixa essa chama apagada, a tua presença. E você sempre vai ali priorizando a presença de Deus na tua vida. E nessa noite eu quero falar de algo muito importante, que já há uns 15 dias eu falei para o pastor, quando terminar a série de mensagens, eu preciso trazer uma palavra para a igreja, que eu sinto que é do coração de Deus essa palavra, né? Então é diferente quando o pastor diz assim: olha, se prepara que você vai trazer uma palavra. Aí você vai lá, você vai orar, vai estudar e vai ver aquilo que Deus quer falar com a igreja, né? Mas nesse caso, o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração. Ela estava ardendo no meu coração. É forte essa luz, né? Amém? É para filmagem, né? Tem que dar uma regulada nela, que os irmãos do louvor não gostam dela, né? Porque fica muito forte. Mas eu aguento, puxa assim, ó, de cada lado, né? E essa palavra, ela é uma palavra especial para nós. Ela é uma palavra que vai mudar a nossa vida. É uma palavra que vai nos levar a um outro nível espiritual. E a gente cantou hoje aqui uma canção que dizia: tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, né? Para sempre e sempre, amém. Então a gente é muito adorador de canções, de palavras, mas nós precisamos nos render a um outro nível, um nível além das canções, um nível além das palavras, porque nós temos vivido dias em que o Senhor requer de nós um compromisso maior, uma aliança mais sólida, mais firme. E nós precisamos falar sobre duas coisas nesta noite. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro e nítido ante a presente situação que nós vivemos, não só como Brasil, mas como mundo, nós precisamos seguir confiantes nas promessas de Deus. Nós precisamos, mesmo em meio às dificuldades e as coisas que nós temos visto acontecer, nós precisamos seguir confiantes nas promessas de Deus. Amém? Vire para o irmão e diga assim: siga confiante. Amém? Alguém aqui já prometeu alguma coisa para o filho? Sim ou não? Sim, né? E como dizia minha avó, a gente faz do quê? Das tripas o coração para cumprir aquilo lá. Não é verdade? Amém? E será que o Pai Celestial, quando Ele faz uma promessa para nós, será que Ele não faz de tudo para que aquela promessa venha se cumprir na nossa vida? Eu creio que sim. Né? Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir os dias, seguir a vida, confiante de que as promessas de Deus elas vão se cumprir. Porque se nós que somos humanos fazemos dessa maneira, como diz esse ditado, às vezes a promessa que a gente faz para o filho, dependendo da conduta dele, a gente tem que adiar um pouquinho, né? Que a gente vê às vezes uma imaturidade, às vezes a gente vê uma rebeldia, então a gente dá uma brecada lá no cumprimento da promessa. Porém, a gente tem mais vontade de dar para o filho aquilo que a gente prometeu do que às vezes o filho merece em ter aquilo
que a gente propôs para ele. Porque eu já tive essa experiência, puxa, eu queria tanto dar, mas não está na hora. Mas eu já estava, às vezes, até com a coisa comprada. Mas não era a hora de liberar aquilo na vida da Helena, né? Mas o pai, ele tem um anseio em abençoar o filho. E eu creio que com o Pai Celestial não é diferente. Mas confiar fica fácil quando tudo vai bem. Então, quando tudo vai bem, eu confio de uma forma tranquila. Mas quando as coisas não vão, elas não acontecem da maneira que nós imaginamos, nós temos uma tendência humana de agir com o nosso próprio braço. E quando nós servimos a Deus, isso está completamente errado, porque demonstra incredulidade e demonstra falta de confiança e fé no Senhor. Então, certamente, agir com o nosso próprio braço não é a melhor maneira, porque nós temos inúmeros exemplos bíblicos, que eu não vou citar aqui, que quiseram ajudar a Deus, dar uma mãozinha para Deus, para que as promessas que Ele tinha feito se cumprissem. E nós vemos as consequências disso na vida desses personagens bíblicos. Então, claro, eu sigo confiando não passivo, mas eu faço a minha parte, segundo a palavra de Deus e dirigido pelo Espírito Santo. No demais, eu sigo como? Sigo confiando. Como que eu confio? Confio não ficando ansioso, confio orando e buscando em Deus, lembrando Deus das promessas dele e dizendo: Senhor, lembra-te das tuas promessas em relação à minha vida. Então, existe uma maneira correta de esperar aquilo que Deus prometeu para nós. Certo? Os irmãos estão entendendo até aí? Então, claro, eu não vou confiar de forma passiva, mas de forma ativa, segundo os princípios da palavra de Deus e segundo o Espírito Santo. E para isso, hoje, eu quero falar sobre um personagem bíblico, que é uma história do Antigo Testamento. E eu falava pela manhã que quando eu me converti há mais de 25 anos atrás. Esse ano eu vou fazer 23 anos de casada. Então, eu me converti há mais de 25 anos atrás. E a nuvem anda muito rápido. Por que eu sempre falo da nuvem? Porque nós somos o povo de Deus que foi liberto do Egito e peregrina pelo deserto. Então, o que o Senhor tem feito conosco? O Senhor tem colocado uma nuvem para nos acompanhar durante o dia, para não nos queimar do sol, nos proteger, e durante a noite aquela coluna de fogo para nos aquecer. Então Deus nos dá toda a provisão no deserto. E há 25 anos atrás, nós tínhamos os cultos das mulheres à tarde, né? E tinha todos os tipos de mulheres. Hoje a gente já não tem mais esses cultos de mulheres à tarde. São mais, talvez, cultos das mulheres que estão aposentadas, da terceira idade. Porque hoje, há 25 anos, talvez ainda tinha algumas mulheres que ficassem em casa, mas hoje a maioria das mulheres trabalham. Então, eu digo que a nuvem andou, né? Não existe mais esse tipo de culto, mas era uma palavra que as mulheres gostavam muito, e era uma palavra que sempre tinha nos encontros das mulheres. E o Senhor me fez lembrar dessa palavra para trazer para vocês hoje, para falar sobre essa confiança que a gente tem que ter nas promessas de Deus. E eu quero falar com vocês sobre o profeta Elias, que é o maior profeta de Israel. E nós vamos então lá para 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, aonde nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Elias. E esse texto bíblico, em especial do capítulo 17, que nós vamos ler ele dividido em 3 partes, nós vamos perceber que esse capítulo 17 ele tem a assinatura de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar essa questão da assinatura de Deus. Então, quem foi Elias? Elias, ele foi um profeta nos tempos do rei Acabe, que era um rei que estava desviado da vontade de Deus. Não vou falar sobre o profeta Acabe. Acabe, casado com Jezabel, e eles eram reis iníquos. E o povo de Israel, naquela época, estava totalmente afastado dos caminhos do Senhor. E nesse tempo em que Israel ainda estava dividido em Israel do Norte e Israel do Sul, Elias profetizava sobre o Norte. E Deus levanta Elias para exortar Acabe. E claro, Acabe não gostava.
E então gerava sempre uma perseguição na vida do profeta Elias. O nome Elias significa: o Senhor é o meu Deus. Que nome tremendo, que significado tremendo, né? O Senhor é o meu Deus. Fala da convicção inabalável que destacou esse profeta. Então, esse é o maior profeta de Israel. Ao ponto que ele não passou pela morte, ele foi trasladado aos céus. E a Bíblia fala, no livro de Apocalipse, quando nós estivermos na tribulação, que haverão as 2 testemunhas pregando em Israel por 1260 dias, está lá no capítulo 11. E nós veremos novamente o sinal de Elias. Então nós cremos que Elias e Moisés estarão como as grandes testemunhas do Apocalipse em Israel, pregando por 1260 dias, que dá numa base de 3 anos, 4 meses e pouco, sem chuva na terra. Então a gente olha para o nosso tempo e pensa assim: puxa, a inflação está 13%. Meu Deus, está difícil. Agora eu pergunto para você, 3 anos sem chuva? 3 anos e 4 meses sem chuva? Dá para ter ideia do que vai ser isso? Dá para ter ideia do que já era isso numa região desértica em que eles viviam? E por que Deus, nesse tempo, faz com que Elias profira esse juízo sobre Israel? Como eu falei, a vida de Elias, ela girava entre a religião do Senhor e a religião de Baal. Baal era um deus muito sanguinolento da época. Baal exigia sacrifícios humanos. E, infelizmente, nós vemos muitas nações hoje, na atualidade, levantando deuses de Baal. E nós temos visto muitas nações, infelizmente, derramando sangue inocente para esse Deus Baal, que talvez tenha outros nomes na atualidade. Muitas nações legalizando o aborto e alimentando esse Deus. Nos Estados Unidos, há uma clínica que, se você não quiser ter o teu filho, não tem problema. Você pode abortar de forma gratuita e entregar o seu feto para rituais satânicos. Choca. Mas se você crê em Jesus, você tem que crer em Satanás, porque Jesus veio para destruir e desfazer as obras de Satanás. Infelizmente, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E ali, naquele tempo, é que Deus levanta Elias como um profeta, um reformador, um restaurador. E ele proferiu uma palavra de juízo, aonde ele disse que por 3 anos e meio não iria chover, exatamente afrontando Deus Baal. Porque naquela época o povo acreditava que Baal era responsável pela chuva, e era ele quem abençoava as colheitas. E então o profeta Elias ora a Deus, e os céus se cerram, mostrando que quem é Deus é o Senhor de Israel, o Senhor dos exércitos, e não Baal. E nós vamos ver no capítulo 18, que a gente não vai falar sobre ele hoje, mas no próximo capítulo, nós sabemos que Elias, ele enfrenta os 450 profetas de Baal e os vence. Tremendo era esse profeta em Israel. E Elias, ele profere essa palavra de juízo. E é interessante porque ele proferiu sobre o povo, mas o juízo veio sobre ele também, porque 3 anos e meio, tanto o povo quanto o profeta iam padecer necessidade. A Bíblia fala que o sol nasce para os justos e para os injustos. Então, quando nós estamos em um lugar onde mesmo que nós não tenhamos tomado certas escolhas e decisões, nós vamos sofrer as mesmas consequências. E agora nós vamos ler aqui 1 de Reis 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão.
ao ribeiro em outras traduções. Beberás do ribeiro e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do ribeiro, da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Até aí. Aí nós vemos o primeiro milagre no capítulo 17, aonde nós vemos aquilo que às vezes a gente se acha moderno, né? Mas Deus é mais moderno. Aí foi o primeiro evento de delivery da Bíblia Sagrada, né? Veja, queridos, de manhã e à noite, ele era alimentado pelos corvos, lhe traziam pão e carne. Eu fico pensando, a carne tudo bem, diga misericórdia, né? Onde é que o corvo achava? Mas e o pão? Quem que fazia o pão para o corvo trazer? Eu fico pensando nessas coisas, sabe? É legal a gente pensar isso. E tomava água do ribeiro e comia pão e carne que o corvo trazia. Esse foi o primeiro milagre do capítulo 17. E eu creio que mesmo em meio às dificuldades, porque Elias era um profeta que era comprometido com o reino de Deus, com a fidelidade de Deus, nunca lhe faltou nada. Então foi algo temporário. E muitas vezes nós estamos em uma estação temporária. Mas não é porque aquilo é temporário na nossa vida que nós precisamos ser medíocres naquilo que é temporário. Deus tem estações na nossa vida. E às vezes você está em um trabalho que não é o trabalho que você vai permanecer nele. Não é o teu sonho de trabalho. Às vezes você está numa situação que, puxa, que difícil. Mas é a estação que você está. E você não pode ser medíocre nessa estação. Você tem que dar o seu melhor nessa estação. Porque Deus está provando você para que Ele te possa levar para um outro nível. E com certeza o profeta Elias, não, mesmo o corvo trazendo delivery todo dia, não devia ser fácil. Porque ele era um homem de Deus. E ele estava vendo que o seu povo estava sofrendo juízo. Juízo de uma palavra que ele mesmo proferiu. E aí então seca aquela provisão. E então Deus fala para que ele se dirija a um outro lugar. Vamos ler o versículo 8 em diante do mesmo capítulo 17. Não é esse. É 1 Reis 17, do 8 ao 16. Isso aí. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Serepta. Serepta era uma cidade pagã, que não era uma cidade do povo de Israel, que pertence a Sidom, e demora-te ali, ou permanece ali. Essa versão Ara é meio... Depois dá para colocar outra versão lá, da Ferreira Almeida Corrigida, que eu gosto mais. Onde ordenei à mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi para Serepta, chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traz aqui para fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Uau, que difícil!
Pensa bem. Vem um marmanjo, não sei de onde, diz que é o profeta Elias. Chega na casa de uma viúva. Imagina como é que devia estar o Elias naquela época, né? Morava no deserto. Chega justamente na casa de uma mulher. Essa mulher é viúva. Tem um filho. Mas Deus estava dirigindo ao profeta exatamente a esse lugar de vulnerabilidade. Estava dirigindo o profeta exatamente à casa dessa viúva. E às vezes Deus nos pede algumas coisas que parecem incoerentes. Nos parece que nem é Deus que está pedindo. Porque se chega para mim, um camarada hoje, em meio a uma crise, olha bem para a minha cara, e diz assim, pega e faz um bolo, primeiro para mim, opa, esse homem não é de Deus. Ele não vê que, primeiro, eu sou uma mulher, segundo, eu tenho um filho, olha o tamanho da crise, eu só tenho isso. Esse cara não é de Deus, esse cara não é honesto, não é possível. Mas essa mulher, essa viúva, que a gente não sabe nem o nome dela, diz que ela era a viúva de Serepta. Ela era inexpressiva. Ela não tinha nada, ela não tinha dinheiro, ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. É como se dissesse, não sei, é uma mulher lá de caçador, uma viúva de caçador. Não se sabe quem é essa mulher. Não tinha relevância social nenhuma. Mas Elias chega ali e profere essa palavra à mulher, assim te diz o Senhor. E a mulher creu em Deus e creu em Elias. Às vezes, nós ficamos nos apegando um pouquinho de farinha que temos, no pouquinho de azeite que temos. E certamente, se aquela mulher não tivesse crido na palavra de Deus, ela teria alongado por quanto tempo a sua vida naquela crise? Porque com certeza a chuva ainda iria demorar, pelo que nós vemos aqui, a continuação do texto, que até chover não faltou farinha e não faltou azeite naquela botija. Ela podia pensar, não, eu vou fugir daqui, eu vou atentar contra a vida desse homem, quando ele tiver de costas, dar um panelaço nele, vou desmaiar, vou fugir, não sei, mas eu não vou dar a minha farinha, não vou dar o meu azeite para ele. Mas ela pensou, eu só tenho isso. Eu vou arriscar, porque viver uma semana a mais, com bolo ia dar para viver uma semana a mais, certo? Com carboidrato, acho que ia dar para viver uma semana a mais. Já deviam estar muito magros, muito debilitados devido a tudo que eles estavam passando, e ela resolveu trocar o certo pelo incerto, o invisível pelo visível, e ela agiu pela fé. E aqui nós vemos o segundo milagre do capítulo 17, aonde essa mulher pega e obedece a Deus. Mesmo em meio de toda a incoerência, mesmo em meio a toda a escassez, ela pega, faz o bolo e dá para o profeta. E quando ela obedece, o profeta libera sobre a vida dela uma palavra de destino. Não vai faltar nem farinha e nem azeite até que a chuva volte. Você pode dar um glória a Deus? Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite até que a crise acabe. Deus é fiel. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Deus é Deus da abundância, mas também Deus continua sendo Deus na escassez. E Deus quer trabalhar nos nossos corações essa mentalidade, para que nós venhamos entender de que forma tem que ser o nosso cristianismo. E aqui nós vemos o segundo milagre. E agora, nós vamos para o terceiro milagre. Estava ali tudo certo, tinha farinha, tinha azeite, comia bolo todo dia, estava tudo ok. Mas existe uma coisa um pouco mais difícil, que às vezes bate a nossa porta, que não é a escassez financeira. A escassez financeira é difícil, desestabiliza a casa, porque ninguém que é justo e é honesto consegue dormir tranquilamente quando se tem dívidas, quando se vê os seus filhos passando necessidade. Mas existe algo ainda mais difícil, algo que para nós são tristezas, aflições, são tragédias das quais nós não temos o poder de resolver.
E diz o texto lá no verso 17. Depois disso, não depois que o Elias comeu o bolo, tá? É isso que eu quero dizer nesse texto, porque depois disso, Deus multiplicou a farinha. O menino não morre de fome, mas depois disso, depois dessa provisão, depois desse milagre, ainda aconteceu uma tragédia na vida dessa viúva. O filho da mulher dona da casa adoeceu. E a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à minha memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou-o em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também essa viúva? Com que me hospedo matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu à voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa. Entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora, não na hora que tu me pediu o bolo, mas agora, eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Aleluia. Olha que tremendo. Com certeza, era um sinal muito grande, a farinha e o azeite multiplicados, milagrosamente, miraculosamente, já era um milagre. Mas quantas vezes nós vivenciamos milagres e ainda dizemos: meu Deus! E coisas, tragédias, coisas ruins acontecem na vida daqueles que também servem a Deus e fazem a vontade do Senhor. Mas esse capítulo 17, ele é muito intrigante, porque nós vemos aqui 3 milagres. Quando o menino adoece, o profeta leva ele para o quarto e o profeta se deita 3 vezes sobre o menino. E eu quero dizer para você que esse capítulo está impregnado da assinatura de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a assinatura de Deus, ela está impregnada no mundo quando nós vemos as leis da natureza, quando nós percebemos, né? Melodia, harmonia, sinfonia, é isso? Ritmo, átomos, prótons e nêutrons. Em vários lugares nós podemos perceber a identidade desse Deus trino e desse Deus uno maravilhoso. E esse capítulo, quando eu li ele, eu disse: Senhor, a tua assinatura está aqui. Que capítulo lindo, que capítulo maravilhoso. E ele assina de novo, quando aquele profeta, Pai, Filho e Espírito Santo, e aquela criança renasce e volta para os braços da mãe. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite, em primeiro lugar, nessa mensagem? Que você precisa seguir confiante nas promessas de Deus, porque Ele te chamou, Ele te escolheu, e quando Ele declarou uma promessa sobre a tua vida, Ele assinou, aleluia, e Ele vai cumprir. Então, você precisa, mesmo em meio às dificuldades, continuar crendo no propósito de Deus para a tua vida. E algo muito importante que eu quero falar em segundo lugar é que Deus é um Deus provedor de recursos. Nós poderíamos continuar falando aqui sobre Elias e sobre quantas coisas maravilhosas Elias fez. E depois poderíamos falar sobre Eliseu, que foi o seu discípulo e que de igual forma e com coisas semelhantes por ser seu discípulo também fez sinais miraculosos. Mas agora que você vai seguir confiando nas promessas de Deus e elas vão se cumprir na tua vida. Em segundo lugar, você precisa entender sobre os recursos que Deus coloca na tua mão.
Deus coloca recursos nas nossas mãos, recursos materiais, e é sobre esses recursos que eu quero falar em segundo lugar. Muitos não entendem a diferença entre dízimos, ofertas, doações, esmolas, como a Bíblia também fala em alguns textos, colocam tudo misturado num saco e fazem uma bagunça. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso nessa noite. Há um mês atrás nós terminamos o estudo da nova criatura. E somente a Vitória e a Valentina estavam nas 2 últimas lições, porque depois que se batiza, ninguém mais vem estudar a nova criatura. Faltou uma, sabe? Mas daí já não vieram, mas as 2 vieram. E a gente estudou sobre os dízimos e as ofertas, e a gente estudou também sobre a visão da igreja. Faltavam essas 2 lições. E elas falaram assim para mim: nossa, se todo mundo ouvisse e entendesse isso que a gente entende aqui no estudo, né? Mas a gente sabe que há uma batalha para que as pessoas não estudem isso, né? E a primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre a oferta. Então, a gente tem que entender que, quando a gente ora aqui pelos dízimos e pelas ofertas, a gente fala assim: e agora vamos continuar adorando ao Senhor, porque a oferta e o dízimo também é adoração ao Senhor. Visto que o dinheiro é um Deus que tem um título chamado Mamon, nós precisamos render esse Deus ao único Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo e verdadeiro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa diferenciação, para que você possa entender algumas coisas que às vezes você não entende na tua vida financeira, que você não faz ideia do por que isso acontece, por que isso sempre se replica, e você não entende, porque você ignora, ou às vezes você até sabe, mas você não consegue romper com essa cadeia espiritual nessa área da tua vida. A Bíblia também diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, é necessário a gente conhecer o que Deus pensa em relação à administração dos nossos recursos. Lá em Mateus, capítulo 2, no verso 10, nós vamos ver um exemplo de oferta. Então, a oferta ela é destinada a quem? A Deus. A oferta é dada para Deus. Então, vamos ver o que diz lá. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Não é dízimo, é ofertas. Ouro, incenso e mirra. Então, o que é oferta? Oferta é um presente meu para Deus, do meu tesouro. Em outros textos da palavra do Senhor, um texto muito conhecido, quando Jesus está prestes a morrer aí para o seu sepultamento, nós sabemos que Maria, ela quebra aos pés de Jesus. Inclusive é criticada por Judas Iscariotes, e ela faz um ato de uma adoração extravagante. Eu estou falando aqui que os nossos recursos são adoração. Quando Maria pega aquele perfume caríssimo que ela tinha herdado, talvez fosse um dote, né, que ela tivesse herdado dos seus pais, que já não viviam mais, ela pega aquele perfume de nardo, que valia o preço de um ano de um trabalhador comum. Então, hoje, o salário mínimo está 1.300, um ano, 13º, dá uns 16, 17 mil. Existe um perfume de 16, 17 mil, a gente compra uns de 800, 500, a gente, oh, que caro. E Maria tinha esse perfume dentro de um frasco precioso. E ela quebra aos pés de Jesus. E aí Judas critica e diz, mas isso é desnecessário. E Jesus repreende a Judas naquele momento e disse assim, os pobres sempre tereis convosco. Não a repreenda, não a censure. Ela estava ofertando, ela estava adorando o Senhor. Então, a oferta é adoração. Agora nós vamos ver a diferença entre doação. Tudo isso que a gente faz, oferta e doação ou esmola na ajuda ao pobre, a gente faz com o nosso dinheiro e não com o dinheiro de Deus. Por que eu estou falando isso? Mas qual que é o dinheiro de Deus, pastora? O dinheiro de Deus é o dízimo.
O 10% é de Deus. E tem gente que pega os 10%, joga no liquidificador e diz assim, esse é cesta básica, eu vou ajudar o pobre. Esse aqui eu vou doar para não sei quem. Tudo errado. Você vai ver no final do que a gente vai estudar aqui que está errado. Porque você não pode administrar o que não é teu. Você vai administrar os 90% que são teu. Aí você, dentro dos teus 90%, você vai ofertar. Você vai ajudar. Agora, você não vai pegar o que é de Deus e dizer, vou ajudar com o que é de Deus. Daí é muito fácil. Certo? Então, agora, o que é esmola ou doação? Que a gente ajuda pessoas que... Sempre as pessoas estão, às vezes, precisando de ajuda ao nosso redor. É muito fácil a pessoa dizer assim, olha, eu estou com um problema e tal, então eu vou orar por você, vai embora, manda a pessoa com fome. Que tipo de cristianismo é esse? Não, né? A gente ajuda. Às vezes a pessoa precisa pagar uma conta de luz, uma coisa, a gente ajuda, mas a gente não ajuda com o dinheiro de Deus, a gente ajuda com o nosso dinheiro. Porque tem gente que está ajudando e fazendo cortesia com o dinheiro de Deus. E isso está errado. Porque você não pode administrar o que é de Deus, você administra o que é teu. Então, vamos lá para Salmo 41, versículo 1 a 3. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia mau. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da sua enfermidade. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Olha as promessas para quem ajuda o pobre, para quem ajuda o necessitado. Isso é tremendo. E a gente tem que aprender a administrar os nossos recursos. Acho que só até aí. Isso, só até aí. Provérbios 19, 17. Olha o que fala sobre a doação. Esmola hoje ficou algo um pouco complicado. Eu explicava hoje de manhã que a esmola, ela tem mais aquele cunho de ajudar um pedinte, às vezes, no sinaleiro. E, às vezes, a gente sabe que, culturalmente, aquilo faz mais prejudicar a pessoa do que ajudar a pessoa em si, né? Então, às vezes, quando a gente tem a certeza, eu testemunhava de manhã que eu tenho o coração mole para isso. Uma vez o Alex saindo da faculdade, era 10h30 da noite, estava hospedado num hotel lá na frente do Pequeno Príncipe, e no sinaleiro veio um senhor chorando, perto de 50 anos, meu filho está aqui, está internado, eu não tenho dinheiro, estou com fome e tal, né? E eu sabia que tem esses golpes, mas aquele dia ele foi tão bom artista, gente, né? E eu peguei, tirei 50, assim, entreguei. Daí, no outro dia, quando a gente voltou da escola de novo, estava lá o cara pedindo dinheiro, embriagado, né? Uma vez eu aqui na frente da Raia 3 também fui pegar a Helena. Helena, mãe, é certo que esse piá vai comprar droga, mãe? Eu disse, mas eu vou dar, filha, porque eu senti no meu coração. Eu tenho isso, sabe? Eu dou. Então, assim, eu sou fraca nessa área. Se alguém vem me pedir, porque eu sempre penso assim, e se um dia for eu que precise, né? Então, se ele vai fazer mau uso, eu dou. Mas já tem outras pessoas que davam testemunho que moravam em cidades maiores e que era com mais frequência, que tinha pessoas pedindo. Hoje, nem abre mais o vidro do carro, né? Mas pessoas que carregavam, às vezes, comida no carro. Então, quando alguém tem alguma coisa para dar, tenho pacote de bolacha, tenho 1 litro de leite. Mas ele sempre dava alguma coisa, mas ele não dava dinheiro. Justamente para não alimentar o vício. Mas existem promessas. Às vezes a gente vê um irmão passando dificuldade, e quantas vezes a gente diz, não, irmão, deixa que eu vou te doar esse dinheiro, vou investir na tua vida, vou te abençoar. Isso é de Deus. Quem se compadece do pobre empresta a quem? Ao Senhor. Vamos ler Mateus 6, do 2 ao 4. Olha o que diz lá. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Porque para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Esse é o verdadeiro sentido de ajudar as pessoas.
Então, quando eu ajudo, eu não toco trombeta. Porque quando eu empresto para Deus. Agora, existe uma diferença que eu quero deixar bem clara para vocês aqui. No Antigo Testamento, lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10, e eu já vou para o Novo Testamento para falar de dízimo também, não é uma coisa do Antigo Testamento. Malaquias 3, põe do verso 8 para mim. Olha que interessante o que diz o texto. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Dízimos e ofertas são para Deus. Olha lá, com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, toda a nação de Israel naquele tempo. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E ponham-me à prova. Deus falando, e me ponham à prova. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu, não derramar sobre vocês bênçãos sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador. Para quê? Eu não falei que o dinheiro é um Deus? Não é mamon? Então, se tem algo espiritual no dinheiro, tem um demônio espiritual que age nisso. Porque você pensa assim, puxa, eu entendo tudo. Né? Às vezes você pode entender até de investimento. Mas o que acontece? Que a coisa não vai para frente. Porque existe algo espiritual nas tuas finanças. Existe uma maldição. E está aqui, ó, com maldição sois amaldiçoados. Mas por causa da fidelidade, eu repreenderei quem? O devorador. É um espírito devorador. É como se nós recebêssemos e colocássemos num saco furado. E diz a continuação do texto: para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. E o texto vai seguir ali. Então, o que é o dízimo? O dízimo é estabelecido por Deus para o sustento da sua obra. E os homens têm tentado sustentar a obra dele através de bazar, rifa, bingo, quermesse, janta, x-salada. Não é que é pecado. A gente faz bazar aqui, a gente está lutando com todas as forças para construir a nossa igreja. Mas a vontade de Deus, biblicamente, é que a sua obra venha a ser sustentada pelas nossas mãos. Então, eu não posso administrar o meu dízimo. Eu tenho que trazer o dízimo para a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E ontem foi muito interessante, porque nós fizemos o culto de membresia aqui na igreja, que acontece, o culto de integração, que acontece 2 vezes por ano. E é interessante porque os membros novos, às vezes, não sabem como que funciona toda a organização financeira da igreja. Os membros mais antigos já sabem disso. Mas sempre é bom relembrar. Uma vez as pessoas dizem assim, quando o pastor fala que nós temos que ganhar almas para Jesus, trazer almas para Jesus, é porque o pastor quer ficar rico. Quanto mais gente na igreja, mais dinheiro ele vai ganhar. Mas nós somos, eu e o pastor Alex, nascidos em Caçador, pastores, presidentes, fundadores dessa igreja, que estamos submetidos a salários fixos mensais. Então, se a igreja encher, nós temos nossos salários fixos mensais. A nossa intenção, quando nós falamos, convide pessoas, vamos ganhar pessoas para Jesus, é transportar as pessoas do reino de treva. Lembre que você vivia lá, não seja sem memória, e lembre como que era a tua vida sem Jesus e se compadeça daquele que está sem Jesus. E transporte ele para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós temos que desconstruir isso, que por anos, o pastor fala sempre, que quando as pessoas falam assim, venha para a igreja, tem uma placa bem grande escrita assim, perigo, 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 vão roubar o seu dinheiro, vão fazer lavagem cerebral na sua cabeça. Por quê? Porque a mídia ficou anos batendo nesta ideia. E anos o povo ficou refém, sob maldição financeira.
porque não entende que precisa sujeitar esse Deus ao seu Deus. Ele vem, ele se converte, ele sujeita tudo. Deus abençoe meu casamento que está destruído. Deus faz isso na minha vida. Mas ele não sujeita. E aí ele vem para o culto e ele canta: tudo que tem é teu, para sempre, sempre, amém. E amém ele diz ainda. Então, o que nós precisamos entender? O que Deus pede de nós? Às vezes a gente pensa assim: pastora, mas outra coisa importante, né? É que eu não posso entrar em todos os assuntos, mas às vezes a pessoa diz assim: mas eu ganho tão pouco, eu ganho só R$500, né? Meu dízimo é R$50. Você vai abençoar as suas finanças, você vai consagrar as suas finanças, não vai fazer diferença nenhuma para a igreja de R$50. Queridos, Deus quer a tua fidelidade. Talvez para a igreja não faça diferença, mas para você sim vai fazer a diferença. Porque a tua vida financeira vai ser quebrada a maldição. Entende? E se nós não pregarmos isso para vocês, vocês não vão entender o porquê que vocês estão vivendo, muitas vezes, dificuldades financeiras. Então, dizimar não é somente reconhecer um dever. Antes, é uma expressão de amor e gratidão, porque você entende que tudo que você tem é dele. O crente muito recebeu e, portanto, muito deve contribuir. É muito fácil entregar o dízimo ao Senhor, render a Ele as finanças, quando, primeiramente, o crente já se entregou ao Senhor. E isso é uma coisa que na minha vida aconteceu. Nunca ninguém pregou que eu tinha que ser dizimista. Eu entendi que eu vim para a igreja, tinha que ser dizimista. Eu tenho visto novas convertidas aqui, que a gente nunca falou de dízimo, faz um mês que estão na igreja. E a gente vem entregar o dízimo. Você nem falou. Vocês estão de testemunha aqui que faz muito tempo que a gente não prega sobre isso aqui na igreja, mas já faz mais de ano. Mas hoje chegou o momento de nós pararmos de botar tudo no liquidificador, mexer tudo e fazer a maior bagunça da nossa vida. Outra coisa, o nosso dízimo ele não é entregue. Eu vou entregar o meu dízimo lá na outra igreja, dessa vez para ajudar aquela outra igreja. Não. Você tem que entregar o dízimo onde você congrega. Porque é ali que você recebe cobertura espiritual. Mateus 23, 23. Nós vamos ver Jesus aqui falando com os fariseus. Olha o que Jesus fala. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã. Até da hortelã eles davam o dízimo, né? Porque era diferente lá. Eles iam, levavam para o templo, para o tabernáculo, eles levavam as primícias. E hoje, de meio-dia, eu conversava com a minha mãe e ela dizia assim, é interessante, porque quando eu penso que eu vou me apertar, minha mãe é sozinha, quando eu penso que eu vou me apertar no começo do mês, sozinha não, ela tem eu, mas né, eu também não tenho assim, para estar, às vezes a gente se ajuda. E aí, ela disse, não, esse mês eu vou deixar para dar na segunda semana do mês. Já dá ruim. Ela fala para mim. Agora, se eu sou fiel, eu dou lá a primícia na primeira semana, mas o salão enche, eu pago as contas, vai cair uma beleza. Mãe, é aí, abençoa, submete as finanças e não permite que o devorador venha agir. Aí, eles davam lá, né? Tinha hortelã, eles pegavam primícia, primeira hortelã, levavam a hortelã. Porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos da lei mais importante. A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas, sim, dar o dízimo de tudo, sem omitir aquelas. Jesus está falando, vocês têm que ser dizimistas, mas também vocês têm que ter misericórdia e fé, porque não adianta vocês só serem dizimistas e não praticarem as obras de justiça. Uma coisa está conectada com a outra. E até porque os fariseus jamais aceitariam Jesus, porque eles viviam buscando uma brecha na vida de Jesus. Então, Jesus era certamente dizimista. E Jesus disse, eu não vim para tirar nem um tio e nem um jota da lei, mas eu vim para cumprir toda a lei. Porque tem gente que diz assim, o dízimo é do Antigo Testamento. Não. O que é de Deus é de Deus. Jesus dizia, e o que é de César, ainda que os tributos eram pesados. Ainda que era difícil, mas o que é de Deus é de Deus. E o que era de César, era de César. 1 Coríntios 6, verso 9. Já estamos encerrando.
Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem homossexuais. Deve ser por isso que querem mudar a Bíblia, né? Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui, ó, está na Bíblia. Versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aí, queridos, só até aí. Então, se nem o meu corpo é meu, essa blusa não é minha. Lembra que semana passada o pastor pregou? Que às vezes a gente não sabe o dia que a gente vai partir e a gente não leva nada, né? E eu penso assim, que nem a roupa, né? Que às vezes a gente está lá no caixão, é aquela roupa que a gente não gosta. Que alguém vai escolher para você e você vai lá com a roupa que você menos gostava. Mas a funerária liga, tem que levar às pressas uma roupa, e alguém vai lá, pega o vestido que você não gostava, uma calça que não combina com aquela blusa, que você jamais seria enterrado com aquela roupa. Entende? Se nem o nosso corpo é nosso, por que nós não rendemos ao Senhor tudo o que temos e fazemos prova dele? Se ele não vai nos abrir as janelas dos céus, a continuação do texto em Malaquias, eu li essa continuação? Não. Acho que é não, né? Eu li de manhã. Volta lá para Malaquias bem rapidinho. Malaquias 3:11. Daí eu vou encerrar com Lucas, que hoje é culto de Santa Ceia. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão de vocês que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Mas está antes, está nos versículos antes, né? No versículo 9, eu acho. Agora eu estou sem a Bíblia. 10, 11, já era aquele, por causa de vocês. Pois é, que estranho, mas estava... Me ajuda a achar lá quem está com a Bíblia manual, que fala lá o versículo certinho, enquanto a gente vai lendo Lucas 16:11. E fazei prova de mim. Eu li, né? Eu li agora de noite, né? Fazei prova, então tá bom. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. É que eu prego de manhã, eu não sei o que eu já falei de manhã e o que eu falei à tarde. Mas está lá. Leia o texto todo em casa, Malaquias 3, capítulo 10. E você vai ver. Um dos únicos textos da Bíblia que o Senhor fala que a gente pode fazer prova dele é nisso. E para terminar, Lucas 16, versículo 11, que diz: portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, que é esse dinheiro, seja ele o Pix, seja ele as cédulas, seja ele o Bitcoin, seja ele quem ele for o ano que vem, que a gente não sabe, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se nós não somos fiéis com as coisas que nós vemos, com as coisas que nós temos o poder de administrar, como que Deus vai confiar as riquezas celestiais para nós? Então, que essa palavra fique no teu coração, porque há muitas pessoas que nos buscam e reclamam: meu Deus, pastor, a minha vida está assim, a minha vida está dessa maneira, eu estou com essa dificuldade. E a gente prega para ela: olha, querido, existem coisas que você pode até fazer o curso de finanças, você pode até saber a sabedoria bíblica, mas existem coisas na tua vida espiritual, na tua vida material, que são de cunho espiritual e que você precisa sujeitar a Deus, para que Deus venha repreender o devorador na sua vida. Amém? Então, era essa mensagem de ensino que eu queria passar para os irmãos, que é algo que a gente aprende lá na Nova Criatura, que são poucas as pessoas. Já quero chamar o pastor, se põe de pé também, os irmãos do louvor podem vir. São poucas as pessoas que vêm para o curso, que vêm aprender.
E é por isso que a gente pega um culto de domingo como esse e aproveita para ensinar. E a Bíblia é muito clara quando ela diz: o meu povo, ele se perde porque lhe falta o conhecimento. Então, que você não venha mais se perder, mas que você venha se encontrar as promessas de Deus para a tua vida e encontrar tudo aquilo que Ele tem para você, em nome de Jesus.